Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Juntos agora estaremos preparando a nossa reunião Vida e Ministério Cristão da semana 16 a 22 de outubro. Então fique conosco, eu tenho certeza que vai ajudar em sua preparação. Vamos então para o nosso vídeo. Muito bem, então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para agora juntos prepararmos algumas partes de nossa reunião Vida e Ministério. Lembrando a todos, se você é novo, está conhecendo o canal agora, já se inscreva nele, ative o sino para que você possa estar recebendo as notificações de vídeos novos. Compartilhe se você quiser com outras pessoas, com seus amigos, parentes. Deixe o seu comentário para que possamos entender se o vídeo está legal, se está ruim. Às vezes, infelizmente, na editação sai alguma palavra errada. Alguns irmãos colocam lá, dão um feedback. Isso é interessante para a gente poder entender onde a gente está errando. E se você também puder e quiser, deixe o seu like, que é muito importante para que assim o YouTube ele possa ver que o vídeo é bom e possa disponibilizar para mais pessoas. E temos também agora a opção Seja Membro, que é uma forma de você ajudar diretamente o canal, ok? Então pegue agora a sua apostila, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e vamos preparar algumas partes de nossa reunião Vida e Ministério. Vamos agora preparar tesouro da Palavra de Deus quando a vida parece insuportável. Podemos dizer que, tirando Jesus Cristo, que sofreu tantas coisas aqui na terra, Jó, ele passou também por tantas dificuldades que eu imagino que nenhum ser humano talvez possa passar nessa vida. Quer perder tantas coisas que ele perdeu em tão pouco tempo, passar por tantas dificuldades físicas, mas mesmo assim se manter íntegro e fiel a Jeová. Bem, sabemos que passar por tribulações não é fácil. E, infelizmente, quando essas coisas acontecem, muitas pessoas se sentem sufocadas, cansadas e, infelizmente, até mesmo pede para que Deus tire a sua vida. Jó, podemos dizer que ele passou exatamente por situações similares a que talvez alguns de nós hoje possamos estar passando. Quando ele sentiu que sua vida está muito cansativa e perturbada, ele comparou a sua vida como um trabalho obrigatório, ou seja, era tão cansativo como um trabalho contratado, onde a pessoa era obrigada a trabalhar a cada dia de sua vida. Então, da mesma forma, nós podemos passar por pensamentos similares a de Jó. Jó, ele estava sofrendo tanto que ele tinha a necessidade de expressar aquilo que ele estava passando para alguém. Veja só o versículo 7 do capítulo 11. Portanto, não ficarei calado. Vou falar na angústia do meu espírito. Vou me queixar na minha amargura. Então Jó, ele viu que talvez para que ele pudesse lidar com aquela situação tão angustiante e pesada, ele precisava conversar com alguém. Na gravura, a gente percebe exatamente algo parecido. Provavelmente um jovem, ele está passando por algum tipo de dificuldade, que ele viu a necessidade de abrir o seu coração para alguém. Provavelmente, é claro, que ele já fez isso para Jeová, mas também ele precisou conversar com alguém maduro para que talvez pudesse aconselhá-lo o que fazer. Nós devemos fazer a mesma coisa quando passamos por situações similares e até mesmo quando temos a tendência de pensar que só conseguiremos resolver isso se tirarmos ou se pedirmos para que Deus tire a nossa vida. Pois foi exatamente isso que Jó fez. Veja o versículo 16. Detesto a minha vida, não quero mais viver, deixa-me em paz, pois os meus dias são como um sopro. Então Jó, ele queria morrer. Ele estava achando que somente com a sua morte
ele poderia sentir paz e tranquilidade. Alguns servos de Deus na atualidade também passam por sentimentos assim, onde desejam morrer para que possam ter tranquilidade. Mas assim como Jeová, ele fez com que Jó superasse tudo aquilo que ele estava passando e o consolou e fortaleceu, com certeza ele também fará isso conosco. No entanto, abra o seu coração a Jeová. Ore a Deus, peça ajuda do Espírito Santo, converse com o irmão maduro, pois esse pode ser os primeiros passos para que assim nós possamos lidar com qualquer dificuldade que estejamos passando. Provérbios 17:17, ali fala que o verdadeiro companheiro está amando todo o tempo e é o irmão nascido para quando há aflição. Então, desabafe com um amigo maduro e confiável, assim como Jó fez. Abra o seu coração a Jeová, confie em Jeová, mostre que somente Jeová é capaz de mudar completamente o rumo e a história da sua vida. Mas mesmo assim, se você achar que está insuportável passar por aquilo que você está enfrentando, telefone para um centro de prevenção de suicídio, talvez algum centro de apoio emocional, porque principalmente em casos assim, pode ser que a ajuda que nós necessitamos, é claro, a ajuda de Jeová é essencial e primordial, mas às vezes de um especialista na área também pode ser de conforto e de auxílio. Então, se você não está conseguindo superar nenhuma dessas dificuldades com tudo aquilo que Jeová fornece para você, tente uma segunda opção, para que assim realmente você possa lidar com a sua dificuldade. Lembre-se, Jeová sempre estará do seu lado. E mesmo que você ache que a vida parece insuportável, Jeová irá lhe consolar, lhe proteger e te fortalecer para que assim você possa continuar enfrentando qualquer tipo de tribulação, assim como aconteceu com Jó. Passou por tudo, superou as dificuldades e no final ainda louvou e engrandeceu o nome de Jeová. Gostaria de incentivar a todos a orar por nossos irmãos que estão passando por dificuldade em todo o mundo, mas principalmente agora que está em questão maior, que é lá na Palestina, Israel. Oremos por todos, por todas as famílias que lá estão passando por dificuldade. Infelizmente, a situação lá está muito complicada e estamos conseguindo ver, né, nas notícias, nos jornais, nos rádios. Então, realmente, precisamos orar muito por esses irmãos, por todas as pessoas que lá estão passando por tanto sofrimento. Que possamos orar por eles. Não esqueçam eles em suas orações. Vamos então iniciar nossas joias espirituais, fazendo a leitura do livro de Jó, capítulo 6, o versículo 29, que aparece em nossa apostila. O texto diz assim: Reconsiderem, por favor, não me julguem mal. Sim, reconsiderem, pois a minha justiça ainda está intacta. Então a pergunta é: o que pode nos ajudar a não julgar mal nossos irmãos? Então a resposta, a fonte de matéria, está na Sentinela de 2020, de abril, página 16, o parágrafo número 10. Então nós podemos responder da seguinte maneira, de uma forma bem simples. Precisamos tentar conhecer melhor os nossos irmãos, talvez trabalhando com eles no serviço de campo, convidando para uma refeição, porque assim nós iremos descobrir que os irmãos que aparenta ser frio, na verdade é uma pessoa tímida, aquele que aparenta ser materialista é hospitaleiro e aquele que sempre chega atrasado talvez enfrenta alguma oposição. Então, precisamos conhecer os nossos irmãos para tentar entender o que eles passam. Então, essa é a resposta. Então, abrindo apenas um parêntese nessa questão, o texto ele fala duas vezes, né? Reconsiderem, reconsiderem.
Ou seja, antes de julgarmos mal, que é muito fácil, né? A gente olha para uma situação, olha para um irmão e de imediato a gente já julga mal. Então reconsiderem, reconsiderem. Ou seja, será que você sabe de todos os fatos que a pessoa passa? Por exemplo, aqui cita algumas situações interessantes. Geralmente, quando a gente observa um irmão, uma família chegando atrasado, a gente logo fala, olha, principalmente se for final de semana, né? Como é que consegue chegar atrasado final de semana? E se for uma família onde o marido é ancião, pior ainda, né? Olha, ainda fala que é ancião, como é que consegue chegar atrasado? Então, às vezes, nós podemos te perguntar, será que realmente o fato dele estar chegando atrasado é o problema? Ou o problema está conosco e não saber o que está acontecendo com a pessoa? Se for meio de semana, será que a pessoa não tem que chegar correndo do trabalho, desesperada, para poder se arrumar e ir para o salão do reino e chega atrasado? Será que final de semana ela mesmo assim não trabalha, talvez no serviço de campo, fazendo revisita, estudos, e ainda tem que talvez ajudar algum irmão que precisa de ajuda, e por esse fato ele chega atrasado? Então observe as situações que nós podemos pensar antes de julgar uma pessoa. Outro detalhe importante, aqui fala se uma pessoa talvez ela aparenta ser materialista. Será que realmente a pessoa é materialista ou a gente que tem inveja do estilo de vida da pessoa e acha que por ela ser, ela é metida? Então, às vezes, a pessoa realmente ela pode ter um bom emprego, um bom trabalho, e isso acaba deixando quem não tem chateado. E a gente começa a imaginar ou pensar ou julgar que aquela pessoa é arrogante pelo fato dela ter aquilo que nós não temos. E a outra questão aqui que citou é sobre uma pessoa que é tímida e fria. Às vezes a pessoa está no seu canto, quieta, talvez passando por alguma situação, ou talvez a sua cultura, a sua criação fez com que ela fosse assim, ou seja, assim, e a gente, por talvez falar demais, ter uma boa comunicação, boas amizades, a gente começa a deixar aquela pessoa de lado, achando que ela é fria. Mas será que já tentamos trabalhar com ela no serviço de campo? Tentar fazer amizade? Chamar ela para uma refeição, para uma recreação? Então, observe quando a gente começa a pensar do outro ponto de vista, do outro lado da questão, como as coisas ficam mais fácil. É claro que nós, como seres humanos imperfeitos, a gente julga muito e vamos continuar fazendo isso. Mas, se tentarmos imaginar o que está passando antes de julgar, tenha certeza que Jeová vai fazer com que nós tenhamos a percepção correta, ok? Esse comentário ficou muito grande, eu peço desculpa, mas eu achei que foi interessante fazê-lo, certo? Então vamos dar continuidade, agora em Joias Espirituais, fazendo a segunda pergunta. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então agora nós vamos destacar o livro de Jó, capítulo 6 e o capítulo 7. Podemos iniciar fazendo a leitura do capítulo 6, o versículo número 3, que diz assim: Pois agora ela é mais pesada do que a areia dos mares. É por isso que as minhas palavras foram impensadas. Jó ele reconhece que pelo fato dele estar passando por tanta dificuldade, as palavras dele eram impensadas, ou às vezes ele falava aquilo que ele não desejava, mas quando ele tinha percebido ou percebia, ele já tinha dito. Isso nos ensina algo muito importante que com certeza também acontece conosco. Quando estamos passando por muita dificuldade, às vezes falamos palavras impensadas e irrefletidas e acabamos magoando as pessoas que não têm nada a ver com a questão ou com a situação. Mas isso, infelizmente, acontece naturalmente devido à nossa angústia, o nosso sofrimento. Então, se por algum acaso algum dia vier acontecer isso, seja humilde e peça desculpa pela pessoa na qual você também, infelizmente, pela dor que você estava passando, você ofendeu. Ainda no capítulo 6, podemos fazer a leitura do versículo 9, que diz assim: Que Deus estivesse disposto a me esmagar e que estendesse a mão
e me eliminasse. Diante de muita dor e sofrimento, Jó, ele imaginava que para ele ter livramento de tudo que ele estava passando, era só Jeová o destruí-lo. E ele pediu que isso acontecesse. Na nossa vida, quando nós passamos por situações adversas, igual talvez a de Jó, ou pior, ou não, às vezes nós passamos que a melhor coisa a ser feita é tirar a nossa vida, ou às vezes fazemos exatamente o que Jó fez, pedir para que Jeová nos eliminasse, ou nos elimine. Então, quando isso estiver passando pela sua mente, independente da situação que seja, ore bastante a Jeová, peça ajuda dos anciãos, de irmãos amorosos de sua congregação, para que não venhamos a chegar a esse ponto que realmente, infelizmente, possa ser trágico e não tenhamos tempo de voltar atrás. Então, lembre-se sempre que Jeová está do seu lado e Jeová vai te proteger e ajudá-lo. Ainda no capítulo 6, o versículo 14, diz assim: Quem recusar o amor leal ao seu próximo abandonará o temor do Todo-Poderoso. Notaram que interessante? Então, quando nós mostramos amor leal ao nosso próximo, independente da façanha que iremos fazer para o irmão, de que forma nós estaremos demonstrando esse amor, nós estaremos mostrando temor por Jeová. Do contrário, também é verdade. Quando nós não mostramos o amor por nossos irmãos, nós não temos o temor de Jeová. Então, lembrando disso e sabendo disso, sempre tenha oportunidade para mostrar o amor leal para o seu irmão. E no capítulo 7, nós podemos fazer a leitura do versículo 16. Detesto a minha vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois os meus dias são como um sopro. Nós já falamos sobre isso aqui, que às vezes, passando por situações difíceis, a gente imagina que a melhor maneira de se livrar delas é pedindo, né? Para não viver mais, para que Jeová possa nos deixar em paz. Eu detesto a minha vida, principalmente pessoas que passam por doenças gravíssimas, ou até mesmo a depressão, que também é uma doença. Infelizmente, elas chegam no ponto realmente de dizer isso. Então, você que tem a capacidade e a oportunidade de ajudar esses irmãos, lembre que elas, ao falar dessa maneira, de uma forma irrefletida, assim como Jó, é pelo fato, pela angústia que elas sentem. Então vamos ter paciência com nossos irmãos, vamos ajudá-los a superar essas dificuldades, para que eles assim possam ser libertos, salvos e fortalecidos, assim como Jó foi, no final, por Jeová ter abençoado ele ricamente por tudo o que ele passou. Então que possamos ser uma bênção na vida de nossos irmãos. Então sejam todos bem-vindos e vamos juntos agora preparar o nosso estudo, que está na parte 4, revisão. Converse com seu instrutor sobre os pontos a seguir. Então nós vamos tentar responder de uma forma bem simples, mesmo porque todos nós já sabemos, né, das respostas. Então a gente vai tentar ser mais simples possível para facilitar nos seus comentários. Então, iniciando, pergunta 1. Vamos fazer a leitura de Provérbios 13 e 20. Quem anda com sábios se tornará sábio, mas quem se junta com tolos acabará mal. Então a pergunta: por que é importante escolher bem os amigos? Resposta: porque, como mostrou o texto, dependendo de quem nós escolhemos como amigos, pode nos fazer bem ou nos fazer mal. Então nós precisamos ter boas amizades, amizades essas que vai nos ajudar a servir melhor ao nosso Deus e Pai Jeová. A segunda pergunta: que conselhos da Bíblia podem ajudar você se você for casado? Então nós podemos destacar Efésios 5:25. Continue a amar a sua esposa. Então esse conselho é muito interessante para maridos, para que eles assim possam continuar demonstrando todo aquele carinho e amor por suas esposas. Segunda pergunta: se você for pai ou mãe ou filhos, que conselho pode ajudar vocês? Então, se vocês for pais, podemos destacar Provérbios 1:8.
Continue a criar seus filhos na instrução de Jeová. Então, esse conselho é muito sábio para que assim os filhos possam crescer querendo honrar o nome do Deus Jeová. E se você for filhos, podemos destacar Colossenses 3:20. Sejam obedientes aos seus pais. Isso é muito importante para que assim vocês, filhos, possam ter um bom caminho nessa jornada da sua vida, obedecendo sempre seu pai e sua mãe. Terceira pergunta: que tipo de linguagem agrada a Jeová e que tipo de linguagem desagrada a Jeová? 1 Tessalonicenses 5:11, ali fala que devemos continuar a encorajar e edificar uns aos outros. Então, nós devemos fazer com que tudo que saia da nossa boca seja para edificação de nossos irmãos e de Jeová. Nunca saia da nossa boca palavras podres que possa dignificar os nossos irmãos e magoar também a Jeová e a Jesus por aquilo que nós dizemos. A quarta pergunta: que princípios da Bíblia vão ajudar você a tomar boas decisões sobre como se vestir e se arrumar? Então, nós podemos destacar dois princípios. 1 Timóteo 2, 9 e 10, onde fala que nós devemos ter modéstia, bom critério e devoção a Deus. E também 1 Romanos 5, 2, que ali fala que cada um de nós agrade ao seu próximo para o bem dele, para edificá-lo. Então, quando nós escolhemos boas roupas, forma de se arrumar, nós estaremos agradando a Jeová principalmente e não manchando ou maculando a fé de nossos irmãos pelo modo de se arrumar. Então, nós devemos agradar a todos. Então, devemos levar em consideração o nosso modo de se vestir. A quinta pergunta: como você pode escolher bem a diversão e assim agradar a Jeová? Bem, nós precisamos ter certeza de que a nossa diversão ela agrada a Jeová. Então devemos analisar se as nossas atividades realmente são dignificantes e se nós não estamos perdendo tempo demais com elas e deixando de fazer coisas mais importantes, que é ler a palavra de Deus, ensinar sobre Jeová. E diversões que coloquem a nossa vida em risco, isso não é salutar. Então avalie se realmente as diversões na qual nós gostamos é a forma correta de também agradar o coração de Jeová. Vamos ler Mateus 24, 45 a 47. Quem é realmente o escravo fiel e prudente a quem o seu senhor encarregou dos seus domésticos para lhes dar o alimento no tempo apropriado? Feliz aquele escravo se o seu senhor, quando vier, o encontrar fazendo isso. Digo a verdade a vocês, ele o encarregará de todos os seus bens. Pergunta: quem é o escravo fiel e prudente? Então a resposta: no passado era os anciãos e os apóstolos, e hoje é o escravo fiel e prudente, aqueles que são ungidos pelo Espírito Santo e tomam a liderança na organização de Jeová. Pergunta do 7. Como você pode apoiar a congregação com seu tempo, energia e bens materiais? Então podemos fazer isso por nos colocar à disposição em todas as formas de trabalho que existem na organização de Jeová, desde o ministério até de forma braçal, e também por meio de nossos donativos, para que assim essa obra ela possa dar continuidade e fazer muitas coisas boas para as pessoas e também para os irmãos em toda a terra habitada. Salmo 133:1 diz: vejam como é bom, como é agradável, irmãos, viverem juntos em união. Pergunta: de que maneiras você pode manter a união na congregação? Bem, podemos fazer isso por continuar mostrando intensamente amor por nossos irmãos, perdoando as falhas, os pecados. Se você magoou alguém, pedindo perdão. Então são formas de mostrar e continuar desejando que a congregação se mantenha unida. Pergunta 9. Como você pode ter a ajuda de Jeová se cometer um pecado grave? Então precisamos nos arrepender, esse é o primeiro ponto, e depois levar os assuntos para os anciãos, para que eles assim possam derramar o Espírito Santo, o óleo, a unção sobre a nossa vida, orar por nós,
e se realmente estivermos arrependidos de coração, pode ser que nós não venhamos a ser desassociados. Então, para que os anciãos ele possam entender exatamente o que você está passando, o que aconteceu em sua vida, abra o seu coração e tenha certeza que Jeová irá lhe ajudar. Pergunta 10. Vamos fazer a leitura de 1 Crônicas 28:9. E você, Salomão, meu filho, conheça o Deus do seu pai e sirva-o de coração pleno e de alma bem disposta. Pois Jeová examina todos os corações e discerne toda a inclinação dos pensamentos. Se você o buscar, ele deixará que você o encontre. Mas, se o abandonará, ele rejeitará você para sempre. Então a pergunta: como você pode mostrar que é plenamente devotado a Jeová quando outros vão contra a adoração verdadeira ou abandonam a verdade? Bem, nós podemos fazer isso por continuar fiéis a Jeová, independente do que ouvimos ou do que as pessoas fazem. Então, nós devemos ser neutros nos assuntos políticos do mundo, e se uma pessoa ela for desassociada, devemos também mostrar amor por Jeová por não ter contato com essas pessoas. Segunda pergunta: será que você precisa fazer alguma mudança para se separar da religião falsa e ser leal a Jeová? Então, com certeza que sim. Então, se nós formos associados a algum tipo de denominação, nós devemos cortar qualquer laço que exista, para que assim realmente possamos mostrar o amor que nós sentimos por Jeová e que agora fazemos parte da organização verdadeira de Jeová. Pergunta 11. Como você pode se preparar para enfrentar perseguição? Então, podemos fazer isso por levar uma vida de devoção a Deus, tirando tempo para orar, estudar, assistir regularmente às reuniões, para que assim, quando venhamos a passar por algum tipo de perseguição, nós possamos estar bem preparados. E a pergunta 12: o que você vai fazer para continuar fortalecendo a sua amizade com o Jeová? Então, é uma pergunta individual, né? Mas todos nós precisamos continuar fazendo a vontade de Deus, lendo a palavra de Deus diariamente, para que assim possamos fortalecer a nossa fé, continuar mostrando amor por nossos irmãos, ter alvos espirituais, para que assim possamos realmente fazer com que a nossa vida aqui na terra ela seja dignificante do ponto de vista de Jeová. Então, meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final aqui desse estudo, apenas com perguntas. Espero que possa ter facilitado a sua preparação. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.